Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo. Eu espero que você esteja aí junto com sua família para que nós possamos celebrar o Senhor mais uma vez. Nós vamos iniciar, como de costume, orando ao Senhor. Curva sua cabeça, você e todos que estão com você, e vamos orar ao Senhor. Meu Pai, meu Senhor, nós te oramos, Senhor, nesse momento agradecidos por termos essa oportunidade, Pai, de compartilhar com nossos irmãos mais esse momento. Ainda não presencial, Senhor, nós sabemos, e temos a vontade de logo mais estarmos juntos, em comunhão realmente. Mas, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que tudo que seja feito aqui, os louvores, a palavra, tudo que vamos falar, seja apontando para o teu Filho, para a obra dele e tudo que ele tem feito em nossas vidas. Por isso nós te somos gratos, por isso te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com essa canção que tem por título Em Espírito e em Verdade. Acompanhe conosco, cante, bem conhecida, e a letra está na descrição do vídeo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, Vinícius. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nossa próxima canção, também bem conhecida dos integrantes aqui da nossa igreja, que é a canção Leva-me. Então, cante alegremente o Senhor, medite na letra dessa canção, tão pertinente também para esse momento que nós vivemos.
antes de subir aos céus. Ele nos ordenou: vão e anunciem ao perdido meu viver, a justiça e o amor. Perdão, Senhor, tua voz ouvi e não dispus o meu viver. Perdão, Senhor, meu erro eu vi, faz com que eu alcance outro ser, ou leva-me além do tempo em cada lar, pra tua paz então reinar em cada novo coração. Faz-me instrumento a completar a tua grande comissão, glorificar teu nome. Perdão, Senhor, tua voz ouvi e não servi ao teu querer. Perdão, Senhor, meu erro eu vi, ajude-me a cumprir o meu dever. Além do tempo em cada lar, pra tua paz então reinar em cada novo coração. Oh, leva-me em qualquer tempo, faz-me instrumento a completar a tua grande comissão, glorificar teu nome, oh, glorificar teu nome. Amém. Graças a Deus. Nossa última canção, meus irmãos, convido você a cantar nesse mesmo sentimento de adoração ao Senhor. É a nossa canção tema da série de mensagens que estamos tratando aqui, Famílias Transformadas. E ela tem por título esse nome também, Famílias Transformadas. Então cante com sua família, peça ao Senhor que sua família seja um exemplo onde você mora, onde você vive, para testemunhar do Senhor a outras pessoas. Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela família que tu me deste, Senhor.
te agradeço, meu Deus, pela família que tu me deste, Senhor, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas pela tua palavra. Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela família que tu me deste, Senhor, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas pela tua palavra, pela tua palavra, que a minha família proclame tua palavra, que todos possam crer e ver que só tu és o Salvador, que a minha família proclame tua palavra, que todos possam crer e ver que só tu és o Salvador, Jesus, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas, pois eu sei que só haverá um mundo novo se houver famílias transformadas pela tua palavra. Graças a Deus, meus irmãos, nós terminamos agora esse momento de louvor e agradecimento ao nome do nosso Senhor. E agora nós vamos passar ao momento da palavra de Deus com o nosso pastor Hugo. Deus abençoe cada um de vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós vamos já prosseguimento do nosso culto, depois dos louvores entoados pelo nosso irmão Deikson. E hoje é o último domingo da nossa série de mensagens sobre famílias transformadas. A gente começou no meio do mês de maio e adentrou por todo esse mês. E agora chegamos ao último sermão, a última etapa dessa série de mensagens, que a gente tem um tema muito pertinente, são as famílias. E hoje eu quero falar sobre santidade na família. É um tema bem propício para que a gente possa fechar o ciclo, então, dessa série, é falar sobre santidade em família. Para entrarmos em qualquer discussão, é preciso, primeiramente, que a gente estabeleça algumas questões, a gente balize, tenha um norte, tenha uma norma, digamos, para que a gente possa definir algumas questões quando a gente vai conversar, discutir com alguém. Pois discutir sem definir questão termina em confusão. E quando falamos em família, principalmente o que o mundo tem pregado hoje, confusão é a melhor palavra, é a palavra apropriada para descrever como o mundo pensa e fala sobre família. Então, para que a gente possa estabelecer algumas questões, a gente tem que primeiro trazer à mente a ideia de famílias, a discussão sobre famílias. Quem é o criador da família? Todo mundo sabe, né? Pelo menos aqueles que professam a fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo, conhece a sua palavra, sabe que Deus é o criador da família, Deus é o idealizador desse projeto chamado família, e que Ele determina as suas questões e conceitos. A gente encontra isso, então, na sua palavra. A gente viu que na criação de todas as coisas,
Deus cria tudo que existe e culmina na criação do homem, da mulher, do casamento e da família. Então, as regras para as famílias, a regra para esse projeto, Deus, além de ser o criador, idealizar isso e criar isso, Ele tem a norma para que a gente possa viver de maneira que possa agradá-lo. Deus, então, estabelece a função de cada um dentro da família. E o mundo ele tem atacado a família para que, de maneira direta ou indireta, venha atacar a Deus. Não se iluda. O ataque à família é um ataque a Deus. A gente vê, então, machismo, feminismo, movimento gay, ideologia de gênero. Tudo isso tem se levantado para atacar a família e atacar o próprio Deus. Mas como podemos defender a Deus e a família? No caso, a família e, consequentemente, a Deus. Aqui é onde a confusão começa e aumenta para muitos. Para defendermos as famílias, nós não precisamos atacar de maneira midiática movimentos ou aqueles que usam a própria mídia para atacar a Deus e a família. Não enxergamos nada parecido, claro que de maneira proporcional, de maneira dada as proporções da sua época, isso na igreja primitiva. Entre os discípulos de Cristo, eles não se preocupavam, entre aspas, com os ataques que vinham de fora para dentro em relação a esses conceitos. Eles não criavam movimentos para querer estabelecer para o mundo, então, qual o modelo. Eles se preocupavam antes com o seu quintal. Entenda, não estou dizendo que o Evangelho não influencia o mundo, o Evangelho não quer transformar o mundo, o Evangelho não tem um padrão para o mundo, para a família. Eu estou querendo dizer que muitos crentes se preocupam mais do que o que a Globo está falando, o que a Globo está passando nas suas novelas, do que realmente, de fato, a Escritura nos apresenta para a família. Às vezes os cristãos deixam de viver o que a Bíblia nos ensina, o que Deus determina, para se preocupar com o que o mundo está vivendo, deixando de viver, perde totalmente o seu foco. Nós não precisamos de ativismo, nós precisamos sim de uma volta para as Escrituras, para os padrões de Deus, os padrões que Deus estabeleceu para a família. A melhor resposta para tudo isso, então, é santidade. Uma vida de santidade é a melhor resposta, então, para todos esses problemas e ataques que são feitos à família e, consequentemente, a Deus. Mas como a gente está falando de definir algumas questões antes de entrarmos em discussões, para que não gere uma confusão, a gente tem que definir, de fato, também o que significa santidade. Há vários termos genéricos e jargões religiosos para defini-las, para definir o que é santidade. Muitas pessoas acabam viajando para definir o que é santidade. Mas quem define santidade é o próprio Deus, que é santo. Ele é o autor e provedor da nossa santidade. Ele estabeleceu os padrões a respeito do que é santidade. E onde nós encontramos isso? No mesmo local onde nós encontramos acerca da família. No mesmo local onde encontramos qual o padrão determinado por Deus para as famílias, na sua palavra. Santidade é justamente obedecer à vontade de Deus estabelecida nessa palavra, na sua palavra. É adequar toda a nossa vida aos padrões de Deus. Quando falamos em santidade, na família, devemos ir até as Escrituras e descobrir o que Deus, sendo o Criador da família e o autor da santidade, determina para nós. Isso é uma questão vital em vários aspectos. Todos nós queremos uma igreja vibrante, contagiante, uma igreja que cresça, que alcance pessoas, uma igreja que seja diferente, uma igreja que venha impactar a sociedade, a comunidade em que vivemos, uma igreja que venha marcar a sua época, não venha ser mais uma igreja. Todos queremos isso, isso é fato, isso está no coração de cada crente sincero. Mas preste atenção, se não tivermos famílias santas, ou seja, famílias de acordo com a vontade de Deus, não teremos uma igreja santa, uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Não há como separarmos igreja e família. Só teremos uma igreja forte se tivermos famílias fortes. Não há como sermos bons cristãos e péssimos pais. Não há como sermos bons cristãos e péssimos filhos. Pois a nossa maior motivação é agradar a Deus e glorificar a Deus, tanto na nossa vida na igreja, no serviço, enfim, como na nossa casa, com a nossa família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso
18. Colossenses 3, 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. A gente vai até o verso 21. Colossenses 3, 18. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada uma a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Meus amados, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, essa carta é muito bela, é magnífica. Leia depois, se você já não tiver lido, se já leu, leia novamente. Quantas vezes, pastor? Leia umas 50 vezes para que ela fique internalizada em você. Essa carta tem Cristo como primazia, como suficiência da igreja. Essa carta fala de Cristo do começo ao fim. E é interessante que um dos objetivos que ela tem é promover uma dedicação da igreja exclusiva a Cristo, como cabeça e suficiente de toda a igreja. Essa carta, então, traz a ideia para nós que Cristo é suficiente, tanto para a nossa vida como igreja, como nossa vida como família. Cristo é suficiente para as demandas da vida. Em Cristo há as respostas que precisamos para termos famílias transformadas, famílias saudáveis, famílias que são santas e, consequentemente, uma igreja também santa, uma igreja transformada, uma igreja que é forte. Então, Paulo exorta os colossenses a devoção exclusiva a Deus por meio de relacionamentos familiares. Aquilo que falei ainda há pouco, não há como desassociar sua vida com Deus, sua vida na igreja, com sua vida em família. Paulo ele traz conceitos que são revolucionários já para a sua época, que não estão baseados em tradições, na cultura, em conceitos de homens, mas sim na palavra de Deus. Então Cristo nos dá não só uma nova perspectiva, uma nova vida, mas nos dá poder para que através dele possamos viver um padrão que não só agrada a Deus, como também promove a santidade e a defesa da família, que consequentemente é a defesa do próprio Deus. Nessa noite, eu quero que os irmãos venham entender, esse é o meu propósito, a trazer esse sermão para os irmãos, olhando para esse pedaço de texto, é que os irmãos venham entender que a defesa e a preservação da família é a defesa e a preservação da vontade de Deus. Eu quero repetir, a defesa e a preservação da família é a defesa e a preservação da vontade de Deus. Agora, por quê? Você pode se perguntar, baseado em quê, pastor? Como você pode me provar isso? Eu quero trazer 4 argumentos que provam essa defesa e essa preservação. E o primeiro argumento é a submissão das esposas, uma questão de fé em Deus. A gente vê isso no verso 18. Preste atenção. A mulher não está em desvantagem no cristianismo. Pelo contrário, as mulheres em Jesus receberam o real valor que elas têm. Mesmo que o termo submissão pareça forte, é um termo que causa ainda controvérsias, polêmicas. Alguns temem até empregar, falar sobre esse termo nos dias que vivemos hoje, em falar que as mulheres devem ser submissas. O que há nesse termo não é uma questão pejorativa, o que há nesse termo é um mau entendimento, uma má interpretação dele de fato. É sobre os homens que recaem as maiores responsabilidades, é sobre os maridos que recaem as maiores responsabilidades. Se você olhar, no Evangelho cobra o homem, a mulher, o Evangelho nos cobra por si só, mas quando a gente vai falar de um contexto familiar, no contexto marido e mulher, a gente vai ver que há obrigações, digamos assim, maiores para o homem, que é o cabeça. Então preste atenção, submissão não é escravidão, a mulher não é de maneira nenhuma inferior ao homem. A submissão não é questão de inferioridade, visto que todos os cristãos precisam submeter uns aos outros. Paulo vai dar esse mesmo conselho, muito parecido à maneira que ele escreve, quando vai falar a questão também sobre famílias, sobre santidade na família, como a família deve viver, lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 5, no verso 21, antes de entrar naquela parte que começa a falar de marido, esposa, filhos, enfim, ele vai falar que cada um deve sujeitar-se uns aos outros. Cada um deve ser submisso uns aos outros. O marido também deve se submeter à sua esposa. O que tem por trás desse termo é o que a gente deve entender de fato. Aqui há somente uma questão hierárquica, uma organização hierárquica. O fato
Preste atenção, o fato de um soldado ser simplesmente um soldado e outra pessoa, outro ser um coronel, não significa que necessariamente ele é maior do que o outro na questão de valor. Não, estão apenas impostos diferentes e apenas isso. Assim como Deus Pai é cabeça de Cristo e Deus Pai não é maior do que Cristo, o homem não é de maneira nenhuma maior do que a mulher. Na época do apóstolo Paulo, as mulheres eram submissas por causa da sociedade, do medo, pelo baixo valor dado às mulheres. Era desejável que a mulher tivesse um temperamento silencioso e manso. Alguns contratos de casamento exigiam obediência absoluta. Essas exigências eram totalmente compatíveis com o pensamento grego, o pensamento da época. Veja como o que Paulo traz no Evangelho, veja o que Paulo traz em relação a Cristo. A luz dada por Cristo em relação ao valor da mulher já era polêmico para a época de Paulo. Era algo inconcebível ter a ideia de que a mulher era igual ao marido, igual ao homem. Mas Paulo não seguia as convenções habituais, mas a vontade de Deus revelada em sua palavra. A submissão da esposa ao marido no cristianismo tem Deus como primária motivação. Não é uma questão espiritual no caso, é uma questão de fé. Ser submissa ao seu marido é ser submissa primeiramente ao próprio Deus. É impossível a mulher ser submissa a Cristo e insubmissa ao seu marido. Em raras exceções, quando a esposa é crente e o marido não, e ele quer levar ela para fazer alguma coisa errada, sei lá, enfim, os exemplos são muitos, e ela então se não quer submeter aquilo porque aquilo é pecado, aquilo vai ferir a sua consciência, aquilo vai contra as escrituras, então ela não deve se submeter ao seu marido. Mas tudo que for no âmbito do casamento, tudo que estiver dentro da normalidade, da palavra de Deus, que não vai ferir a pessoa de nenhuma maneira, a sua consciência, seu corpo, a sua fé, a esposa tem que submeter ao seu marido. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da sua obediência a Cristo. Porque a mulher é submissa a Cristo, ela é submissa ao seu marido. Pode ver que o texto vai falar como aquelas que convém que estão no Senhor. A mulher que está em Cristo, ela é submissa ao seu marido. Ela atesta isso para os outros, ela prova isso para os outros. É uma declaração de fé a sua submissão ao seu marido. Mas eu convido a você, não só nesse exemplo da mulher, mas nos outros também, a enxergarmos como o mundo ataca e prega a respeito disso. O que é que o mundo tem pregado sobre a submissão da esposa ao marido? Como o mundo ataca a família e Deus em relação a isso? Preste atenção. O mundo tem pregado que a mulher é igual ao homem, e você vai entender as aspas já já. Olhando assim, todos nós concordamos. A mulher é igual ao homem de fato, a mulher merece respeito tanto quanto o homem, o ser humano em si merece respeito. Mas esse igual, em muitas vezes, quer dizer superior. Quando a gente vê o movimento feminista, a gente vê essas falas distorcidas, querem dizer que quando a mulher é igual ao homem, quer dizer que a mulher de fato é melhor do que o homem. Sabemos e defendemos sim o valor da mulher. Sabemos que ela não é inferior ao homem em nada, mas a questão não é essa. Não é no sentido de valor, não é no sentido de capacidade, mas que a mulher ela quer ser livre do homem, nessa concepção feminista, no ataque que o mundo faz em relação à submissão da mulher aos maridos, aos homens no caso, quer dizer que elas são superiores e devem viver livre dos homens, elas não precisam dos homens para absolutamente nada. Que a mulher é superior ao homem e submissão de fato é uma questão de escravidão, é uma questão antiquada, que isso já passou, os tempos são outros, e é essa a questão, esse é o ponto. Assim distorcem os valores de Deus e da família, criando famílias disfuncionais e consequentemente uma sociedade caótica. Essa liberdade em muitas vezes leva as mulheres ao homossexualismo, à defesa do aborto, a um pensamento libertino. Ninguém valorizou e ressaltou mais o valor das mulheres do que o próprio Cristo, que nasceu de uma, que teve seu ministério cercado por mulheres que o ajudavam, que primeiramente reapareceu para elas depois de ressurreto. Então, defender a submissão é defender o próprio Jesus e sua palavra. É uma questão de fé ser submissa ao seu marido. E ser submissa ao seu marido é ser submissa ao próprio Deus. Esse é o primeiro argumento dessa defesa e preservação. O segundo argumento é que
O amor dos maridos é uma questão de obediência a Deus. A gente vê isso no verso 19. O amor do marido pela esposa é uma ordem. Ele deve amar a esposa como Jesus amou a igreja. O amor ágape, ou seja, isso requer sacrifício, perseverança e cuidado. Um casamento pode começar com amor romântico, sim, é normal, mas deve desaguar no amor ágape, no amor espiritual, sacrificial, que somente é aprendido e vem de Deus. Como eu disse outrora, que a passagem que Paulo escreve em Éfeso, para a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no verso 25, vai dizer que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, de maneira sacrificial, de maneira voluntária, entregando-se. Jesus Cristo se deu pela igreja, Jesus morreu voluntariamente pela igreja, ele se deu completamente. É essa a ideia trazida aqui, quando fala que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se para ela. A medida do amor do homem pela esposa não é a quantidade de presentes que ele dá para ela. Toda mulher gosta de ganhar presentes, de fato, você deve dar presentes para a sua, mas não é isso que se mede o valor, o amor que o homem tem pela esposa. Não é por aí que a gente enxerga, ou pelas coisas que ele coloca dentro de casa. O homem tem sim essa obrigação como homem de ser provedor, mas é isso e muito mais. Não é só isso, não é essa a questão, mas sim os atos sacrificiais e a preocupação com a felicidade, com o bem-estar, tanto físico, emocional e espiritual da sua esposa. É ser mais do que um provedor, é cuidar, é estar junto, é sacrificar-se. Essa é a ideia que Cristo traz, quando Paulo traz falando do amor de Cristo em relação à igreja, e usa como exemplo para balizar o amor do marido para a esposa. Há uma versão da Bíblia conhecida como a versão do rei, né? A King James, que ela vai falar algo interessante nesse versículo, no verso 19, em relação aos maridos. Vai dizer que, maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Traz uma ideia aqui de amargo, chato, irritante. Fala do atrito causado pela impaciência ou pelo falar sem pensar. Paulo exorta aqui o marido rabugento, irritadiço, que faz não só tempestade no copo d'água, mas numa gota d'água. Está dizendo, não, deixe de ser brabo, deixe de abusar o juízo da sua mulher, de estar enchendo o saco, né, do caba mal-humorado, rancoroso, irritadiço, rabugento, que fere a mulher com palavras, que fere a mulher com até uma cara feia. Ele está dizendo assim, não deve ser desse jeito. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas para com a sua esposa. Mas como a gente viu da mesma maneira com as mulheres, em relação à submissão, a gente vai enxergar agora o ataque que o mundo tem falado, tem feito em relação a esse aspecto, ao amor dos homens em relação às mulheres. O ataque que o mundo tem feito em relação a esse ponto para atacar também a família e, consequentemente, a Deus. O que o mundo tem pregado sobre isso? O mundo tem pregado que o homem deve submeter a sua esposa a uma escravidão doméstica e sexual, através do machismo que enxerga a mulher como um mero objeto, tirando o valor dado por Deus para as mulheres e criando uma sociedade promíscua, lares que são verdadeiras zonas de terror, de medo, com agressão física, verbal, psicológica e sexual. E tudo isso muitas vezes na frente dos filhos. Amar a esposa é ter um lar pacífico, terno, santo. E isso gera filhos saudáveis que respeitarão as suas esposas e farão a sociedade mais justa e igual. Amar a esposa é uma questão de obediência ao próprio Deus. Já o terceiro argumento dessa defesa, dessa preservação da família e, consequentemente, a defesa de Deus, é a obediência dos filhos. Uma questão de agradar a Deus. A gente vê isso no verso 20. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a própria autoridade de Deus. A rebeldia dos filhos em relação aos pais é um grave pecado, que traz consequências terríveis aos infratores. O filho que não aprende a obedecer seus pais dificilmente vai se sujeitar a qualquer tipo de autoridade quando estiver adulto. Vai afrontar professores, a própria polícia, seus patrões e qualquer um que tente exercer autoridade sobre ele. O caos da autoridade em nossa sociedade reflete o caos da autoridade nos lares. Aqui entra o princípio do mandamento.
que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que teus dias na terra se multiplique, que tudo vá bem, que você venha viver bem e de maneira longa. O filho que não honra seus pais e não respeita seus pais, então não respeita ninguém, logo viverá de maneira imprudente e consequentemente não terá sucesso e não viverá muito. A obediência dos filhos aos pais deve ser integral. Os filhos precisam obedecer os pais em tudo, e não apenas naquilo que lhes dá prazer. Os filhos têm direitos, mas têm responsabilidades, e a maior delas é obedecer. A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa para a obediência, ou seja, uma vida longa e bem-sucedida na terra. O filho não deve obedecer apenas quando tem vontade ou quando concorda com a decisão do pai. Ele deve obedecer por princípios, sabendo que Deus honra a sua decisão de obedecer, sabendo que isso é agradável a Deus. Os filhos devem ter em mente que quando ele está obedecendo ao seu pai, ele está obedecendo o próprio Deus. Quando ele agrada a seu pai pelo respeito, pela obediência, ele está agradando o próprio Deus. E é algo interessante, muitos filhos querem relacionar-se com Deus, mas não querem relacionar-se com os seus pais. Muitos filhos querem cultivar uma vida de relacionamento saudável com Deus, isso é louvável, sem ter uma vida saudável de relacionamento com os seus pais. E isso não é possível. Antes de construirmos um relacionamento íntimo com Deus, precisamos construir sim um relacionamento íntimo e saudável com os nossos pais. Mas o que é que o mundo tem pregado? Qual o ataque o mundo tem feito em relação à questão dos filhos obedecerem aos pais? O mundo tem pregado que os filhos precisam se descobrir, viver, aproveitar a vida. E que os pais não sabem nada porque já estão velhos e o tempo deles já passou. Então a mídia e as más amizades entram em ação, doutrinando e discipulando os jovens com valores mundanos e satânicos, levando-os a viver uma vida de rebeldia e longe da vontade de Deus, o que lhes trará uma vida não muito promissora e, na maioria das vezes, breve. Obedecer aos pais é agradar diretamente a Deus. Então, o último, porém não menos importante argumento dessa defesa e prevenção da família e, consequentemente, de Deus, é o relacionamento com os filhos, uma questão de testemunho. Isso no verso 21. É interessante que esse verso, eu convido você a olhar novamente para o texto, ele vai dizer lá: ó, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Como os pais irritam seus filhos? Quando os pais são inconvenientes, dizem uma coisa e fazem outra. Falam para os filhos não mentirem, mas mentem para os filhos e diante dos filhos. Já viu aquela história que o pai diz para o filho: ó, não minta não, viu? Mentir é pecado, mentir desagrada a Deus, não é para você mentir. Um caba chega na porta e bate palma, cobrando, ele vai e chama o filho e diz: ei, diga que eu não estou não. Ou o telefone toca, é uma pessoa que ele não quer falar, e diga que eu estou ocupado, diga que eu não estou não. Na frente do filho dele, ele está irritando os seus filhos ao fazer isso. Como os pais irritam seus filhos, quando os pais são displicentes com seus filhos, não conversam com os filhos, não têm relacionamento com os filhos, não têm tempo para seus filhos. Não tem tempo para sentar, para brincar, para conversar, se distrair com seus filhos. Dão mais importância aos outros, dão mais importância ao WhatsApp, à internet, seja lá o que for, tá brigando na internet, conversando besteira, do que para os seus próprios filhos. Se você não for amigo do seu filho, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar: o mundo vai ser amigo dele. E o mundo não quer o melhor para o seu filho. Então, meu amado, pai, mãe, seja amigo do seu filho. Não espere que o mundo se torne amigo primeiro do seu filho para que você venha intervir. Seja amigo do seu filho primeiramente. Como os pais irritam seus filhos? Quando comparam um filho ao outro, quando preferem um em detrimento ao outro. Se você é caçula, você pode ser o 8 ou 80 da família, você pode ser o mais amado porque é caçula, é o mais novo, aquela coisa, ou pode ser também deixado de canto, né? O que mais acontece com os filhos do meio, né? O irmão mais velho ganha a roupa, aí a roupa fica velha, dá para o mais novo, que já cabe nele, não cabe mais no mais velho. Então, tudo bem. Isso é uma questão de mera logística. Mas o que eu quero dizer aqui é quando os pais comparam os filhos. Ó, seu irmão é assim, por que você não é? Ó, seu irmão faz isso, por que você não faz desse jeito? Esquecem que são pessoas diferentes. Nem gêmeos são iguais de fato.
A sua personalidade é diferente uma do outro. Então os pais comparam os filhos e isso magoa os filhos, isso irrita os filhos. E a ideia aqui a gente vai ver que não é só irritar, é desanimar o filho para até as questões da própria vida. Quando os pais irritam seus filhos, quando brigam e discutem na frente dos filhos, quando são severos e violentos, agredindo seus filhos de maneira brutal, tanto física como verbal, e isso muitas vezes na frente dos outros, né? Tem muitos pais e mães que gostam de bater nos filhos na frente dos outros e acham isso bonito. Eu dou na boca dele, eu dou no pé do vidro, rebola a sandália no meio da rua, nas costas do menino, na frente de todo mundo, e acha que isso é demais. Não é por aí que funciona. A gente não pode falar sobre dar uma palmada, né, aquela coisa e tal. A gente vai encontrar recomendações sadias no livro de Provérbios, né? A gente vai dizer lá, fustiga teu filho com vara, para que ele não se perca, para que ele não vá para o inferno. Mas o texto não manda você fazer isso num palco, para todo mundo vir, para que você humilhe ele. Não é desse jeito que funciona. Quando os pais irritam seus filhos, quando apenas cobram, querem apenas o resultado, não reconhecem o esforço, não tecem um comentário, um elogio, não apoiam os filhos na hora do fracasso, não ensinam que fracasso faz parte da vida. A palavra irritar é justamente irritar os filhos por implicância, por pegar no pé, por zombar por seus esforços e ferir seu respeito próprio. Os pais que irritam os filhos pecam contra Deus porque desobedecem um princípio estabelecido por Ele. E pecam contra os filhos porque destroem a vida emocional e espiritual deles. Muitos pais não entendem porque seus filhos não são cristãos, porque não querem acompanhá-los na igreja. É porque ele vê como você é em casa. Ele vê você pregar amor, falar de amor na igreja, aquela coisa que devemos amar os inimigos, mas vê que você não ama o seu próprio filho. Vê a maneira que você se comporta em casa em relação a ele. Então, acaba não dando certo. Acaba não funcionando. Eu não estou dizendo aqui que todos os pais que não têm filhos na igreja é por causa deles, a culpa é deles. A decisão para o evangelho é pessoal, mas eu quero falar de algo que é construído com o passar do tempo, que é escondido atrás de um viés religioso, de um viés meramente moralista, e quer que o filho siga um preceito que ele mesmo não segue. Jesus chamava isso era conhecido antigamente, né? A gente vai ouvir nos evangelhos, eram os fariseus que faziam isso, os que eram verdadeiramente sepulcros caiados. Este é o grande problema dos pais, não conseguem disciplinar a si mesmos e querem disciplinar seus filhos. Lembrem-se, péssimos crentes, péssimos pais. Só quando os pais se sujeitarem ao Senhor poderão exercer autoridade tanto espiritual como física, apropriada e equilibrada sobre os seus filhos. A palavra desanimar, trazida também pelo texto, traz uma ideia de perder a coragem, o ânimo. Traz a ideia de desempenhar suas tarefas de maneira mecânica, fria, sem atentar para nada e sem prazer em realizá-las. Filhos irritados são desanimados. Filhos irritados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando um filho não é encorajado e apoiado em casa, ele vai procurar isso em outros lugares. Como o mundo prega e ataca a igreja, as famílias no caso, e Deus, consequentemente, em relação a isso. O mundo tem pregado que os bons pais são os que dão presente para os seus filhos. E isso é o bastante. Os filhos têm a obrigação de serem boas pessoas, mesmo que os pais não sejam. Eu dei tudo a esse menino, eu fiz tudo por ele, eu dei boas escolas, mas nunca foi uma boa pessoa. Nunca demonstrou caráter e amor pelo seu filho dentro de casa, mas quer que o filho seja a melhor pessoa do mundo, sem ter feito a parte dele. Ser pai, ser mãe não é simplesmente financeiro, não é simplesmente dar brinquedos às crianças e mimos, não é isso. Uns são libertinos e permitem tudo, outros são tiranos, ditadores, frios, cruéis, esquecem que os filhos são a herança do Senhor. Meu amado, minha amada, o seu filho não é seu, o seu filho pertence ao Senhor. Ele é do Senhor, é uma herança, é um presente que Deus dá a você para ficar aos seus cuidados, mas o filho não é seu, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo, ele pertence a Deus. Então não tente criar de acordo com os seus preceitos humanos, falhos e caídos, tente criá-lo de acordo com os preceitos de Deus. Não estou dizendo que você não ama seu filho, que você não tem tentado, que você não tem feito, não é essa a questão.
Mas muitas vezes queremos mudar, doutrinar nossos filhos com o nosso braço, com a nossa inteligência, com nós mesmos, e isso não dá certo. Você deve doutrinar o seu filho à luz de Cristo, levar o seu filho a se encontrar com Cristo, dizer para o seu filho que você é um pecador como ele, necessitado de graça, e só é encontrado isso em Cristo. Não sendo bons pais, estão preparando péssimos cidadãos para o futuro. Não sendo bons pais, então são péssimos crentes. Lembrem-se que ser pai, segundo a vontade de Deus, é um testemunho e uma defesa ao próprio Deus. E eu quero concluir chamando você a refletir, a pensar comigo. Na época do apóstolo Paulo, a sociedade em relação às famílias eram desequilibradas. E por que não dizer também injusta? A filosofia e tradição deturpavam valores da família. Então Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, não só para morrer numa cruz, mas como também para nos ensinar através dele próprio como a família deveria ser, dando a capacidade para que agora a família refletisse a vontade do Pai. Hoje não é muito diferente. A família tem seus inimigos. A deturpação da vontade de Deus para a família é grande e forte. A mídia prega um novo conceito de família. A sociedade tenta tomar para si o controle e a autoridade da família. E a família tem entrado em um declínio e, consequentemente, nesse declínio está a sociedade. Só Deus sabe e pode conduzir a família em um caminho saudável. Cristo é a solução das famílias e Deus quer que olhemos para Jesus Cristo. Hoje há muitas famílias perdidas, pais que não sabem ser pais, filhos rebeldes, divórcio, mágoas, intriga nos lares. Temos uma missão não só com a nossa família, temos o dever de sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, porque assim poderemos ser crentes de fato. Seremos luz para todos, seremos uma referência para todos esses problemas, para várias famílias, pois apontaremos para Jesus. Mas se nesse momento a sua família está em ruínas, tudo parece desmoronar, ore hoje ainda, busque a face do Senhor, busque a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, vá até a palavra dele, veja o que Deus exige que mudemos, para que nossas famílias venham ser tratadas, para que nossas famílias venham ser curadas, e isso venha glorificar a Deus. Lembre-se, a defesa e a preservação da família é a defesa e a preservação da vontade de Deus. Eu quero orar por você, orar por sua casa, pela sua família, nesse momento que temos vivido. Curve sua cabeça, conecte-se com Deus. Santo e eterno Deus, nós glorificamos o teu nome e te damos graça ao Pai e louvores. A família é um projeto teu, a família é criação tua, meu Pai. O Senhor não só a criou e como cercou de bênção, o Senhor deu as diretrizes para a família, o Senhor apontou para um caminho de vida, de paz, um caminho, ó Deus, que nos leva a um relacionamento saudável uns com os outros e, consequentemente, com o Senhor. O Senhor nos deu um caminho, meu Pai, que não tem erro. O Senhor colocou balizas nesse caminho para nos guiar. E, além de tudo, o Senhor veio para trilhar esse caminho conosco. O Senhor enviou o seu Filho para morrer e para ser esse novo e vivo caminho que, através dele, as famílias devem percorrer, ó Pai. Sabemos de nossas limitações, de nossos pecados, de quanto nós temos errado, meu Deus, mas queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Nós queremos colocar, meu Deus, as esposas e os maridos e as esposas, os pais e filhos e pais. Rogamos pela tua bênção, pelo teu discernimento, que o Senhor venha nos dar, através do teu Santo Espírito, a capacidade que só vem do Senhor para exercermos a tua vontade no nosso lar, para exercermos a tua vontade nas nossas famílias, e que isso a gente venha preservar as famílias e, consequentemente, preservar o Senhor, meu Pai. O Senhor não quer ativistas, o Senhor não precisa de movimentos de ativistas, ó Pai, de carreatas, de protestos, o Senhor não precisa nem pede isso. O que o Senhor, meu Pai, determina para o seu povo é uma vida de santidade, que começa no lar, que vai para a rua, que vai para a igreja, que vai para o conhecimento de todos, ó Deus meu. Então nos ensina a viver de maneira santa, de maneira, meu Deus, apologética em relação ao Senhor. Que nossa família, que nossos relacionamentos possam ser uma defesa da família e, consequentemente, do Senhor. Cobre-nos com tuas bênçãos, nos guia nesse momento
e nos guarda no nome santo, eterno e poderoso do Senhor Jesus. Meus amados, nós chegamos ao fim, não do nosso culto, mas desse momento da nossa celebração, porque nosso culto deve ser diário e constante. Chegamos ao fim dessa série de mensagens. Que Deus possa abençoar você, envie para outras pessoas, veja os outros vídeos, faça suas anotações. Deus tem movido o nosso coração nesse momento para que a gente venha olhar para o que é mais importante, para que a gente venha olhar para aquilo que é fundamental, que é base, e família está nisso. Família é o plano de Deus, é o primeiro plano de Deus para viver em comunhão, para viver em intimidade. Deus cria o casal e, consequentemente, a família. E o pecado veio e ataca isso e tenta destruir isso, mas Cristo vem e restaura o padrão da família. Então que possamos ir até Ele, buscar esse padrão e viver esse padrão. Assista as outras pregações, envie para outras pessoas. E nesse momento que estamos vivendo, nós podemos sentir o quanto é importante nós termos um lar restaurado, uma família restaurada. Nós estamos dentro de casa com os nossos parentes, nós estamos cuidando uns dos outros, nós estamos torcendo para que isso passe, nós estamos lamentando famílias que têm perdido seus entes queridos. A gente tem visto então o quanto a família é importante nesse momento, o quanto a família é preciosa. Então tome todas as medidas de precaução que a gente já aprendeu. A gente está igual o nosso seminarista Daniel, careca de saber dessas questões. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Qualquer dúvida em relação a dízimo, a oferta, está na descrição do nosso vídeo como fazer, ou então você vai ser informado nas nossas mídias sociais, no grupo da nossa igreja. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.